Entrevista. Teve início a campanha Esmola Não é Caridade. A Secretaria de Saúde e Ação Social iniciou em Andradas nesta semana a campanha Esmola Não é Caridade. O objetivo é alertar e conscientizar a população de que a prática de dar esmola contribui para que adultos e crianças permaneçam na situação de mendicância. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo ao vivo Lana Mara Silva Fernandes, supervisora do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS. Lana Mara, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Seja bem-vinda, Lana Mara, e é um assunto muito importante, é um assunto que diz respeito a todos nós no dia a dia aqui da nossa cidade. Sim. O que você pode dizer sobre isso, Lana? Olha, o município iniciou essa campanha focando Esmola Não é Caridade no sentido do recurso financeiro. Hoje existe 4 tipos de pessoas em situação de rua. Existe aquela pessoa que sofreu um conflito familiar, na maioria das vezes por causa de vício, né, álcool, drogas, já não tem convívio naquela família e vai para as ruas. Existe o morador de rua que está em situação de rua por opção. Aquela pessoa que tem conflito, mas é um conflito normal, não chega a ser um conflito importante, mas ele opta por estar na rua, às vezes fazer algum artesanato e estar vivendo daquela forma. Em Andradas e em todos os municípios, existe aquela pessoa que está em situação de rua, que é o migrante. Ele está em destino à sua família ou algum lugar de referência, algum município de referência. Então, ele passa pelo município de Andradas e fica ali 1 semana, 4 dias, 2 semanas. O assistência social identificou também que hoje existem pessoas que têm a mendicância como um profissionalismo. Elas têm residência, têm família, dormem em casa, tomam banho, têm a residência, mas praticam a mendicância profissional. Essas pessoas, elas são uma população flutuante também. Elas estão em Andradas, tem a festa de maio em Santa Rita, elas vão para Santa Rita. Existe uma festividade religiosa ou até uma festividade do município. Existe uma festa em Ouro Fino, eles vão para Ouro Fino. Então, eles têm a mendicância como algo profissional. E segundo relatos dos nossos orientadores sociais que fazem a abordagem dos moradores de rua, alguns chegam a arrecadar de 80 a 100 reais por dia. Dá muito dinheiro isso, hein? 80 a 100 por dia. Isso a gente está falando daquela pessoa que pratica mendicância profissional, que já tem um discurso elaborado para abordar as pessoas, né? Então, é esse tipo de pessoas. O município tem cadastrado hoje 69 pessoas em situação de rua. Mas é bom frisar que ela está em situação de rua. Muitos o município não conseguiu contabilizar, participar dessa estatística, porque eles são arredios, não deixa aproximação da rede, do assistente social, do educador social. Outra coisa que acontece também é aquela pessoa que está em conflito familiar por causa de vício, mas ele volta para casa. Ele para de beber ou de consumo de drogas, ou às vezes até consegue alguma internação e ele volta com um vínculo familiar. Porque, na verdade, a função do CREAS é a abordagem social, a identificação, a criação de vínculos, a inserção na rede da saúde, dos programas sociais, de geração de emprego, que o município tem um programa de geração de empregos, que é a Frente de Trabalho, e os documentos, que a grande maioria das pessoas que estão na rua, em algum momento, acaba extraviando seus documentos, e o município monta a estrutura para poder estar readquirindo os documentos pessoais. Então, o que a gente foca, na verdade, é não dar o dinheiro, porque quando o cidadão, a fala deles também, que o município oferece o projeto Transformação. O que é o projeto Transformação? É uma parceria com a igreja evangélica, onde eles almoçam, eles chegam segunda, quarta e sexta. Começa às 9, finda ao meio-dia. Os moradores de rua, imigrantes em situação de rua, eles vão lá, eles tomam banho,
tomam café da manhã, almoçam. Nesse intervalo do café da manhã e banho e almoço, eles participam de terapia ocupacional e participam junto com funcionários da rede. Então, quem que mais atende? Atende psicólogo, atende enfermeiras, se eles têm algum machucado, quem é portador de diabetes, pressão alta, eles são encaminhados à rede. A rede o acolhe, porque às vezes o morador de rua, por não ter documentação, não ter residência fixa, ele tem dificuldade no acesso aí aos ESFs, né, que são aos postos de saúde, para poder estar fazendo esse atendimento médico. Então, esse projeto de transformação oferece. O que a gente fala que esmola não é caridade? Quando o cidadão andradense, e eles falam que Andradas é um povo hospitaleiro, é um povo caridoso, é um povo que dá muito dinheiro, então essa fala é recorrente entre eles. Esses que praticam de forma profissional mesmo a mendicância. Eles têm uma festa na região, eles vão, mas se não tem nada, próximo do quinto dia útil, vamos para Andradas, que Andradas é um povo bom. É um povo caridoso, é um povo que doa. Tanto é que eles ficam em pontos estratégicos, próximos a... E não tem jeito de prender essa gente? Não existe amparo legal, né? É o direito de ir e vir. Eles não estão furtando, nem roubando. Eles estão pedindo, né? Não existe amparo legal. Tem uma lei no Brasil que é a lei da vadiagem. Não sei se você já ouviu falar. Ela era muito usada no tempo da ditadura, né? Mas eu acho que ela já foi... Não, ela não foi revogada. Não foi revogada? Ela caiu em desuso, mas tem uma cidade aqui no interior de São Paulo que esses dias... Tem até notícias, né, na internet, e o delegado lá ressuscitou a lei e prendeu lá um pessoal que estava vadiando, né? É uma informação interessante, né? Não sei se é o melhor caminho. Mas não é o foco do social, porque o social, na verdade, aquelas pessoas precisam de fortalecimento de vínculos. O município quer reaver eles na sociedade. Então, o município oferece tratamento de internação para quem tem álcool e drogas, né? O município entra em contato com a família, assistente social vai visitar. Se é uma família muito carente, o município, se a assistente social fizer essa avaliação positiva, cede cesta básicas, entendeu? Então, o que a gente fala? Não dê esmola. A gente fala, não dê o recurso financeiro. Se a população vê a necessidade ou sente o desejo de dar um alimento, de dar um abrigo, um chinelo, um cobertor, né, um lanche, uma refeição, de forma alguma, é uma coisa, né, humana e necessária. Mas a gente fala do dinheiro, porque quando a pessoa em situação de rua, frisando que nem todos são moradores de rua, muitos têm vínculo familiar, ficam o dia todo na rua e voltam no final da noite, ou ficam 2, 3 dias na rua e voltam após 2, 3 dias. Quando a população dá esse dinheiro, ela financia a manutenção daquela pessoa na rua. Então, aquela pessoa não tem interesse de procurar rede, para poder procurar os vínculos, para poder fazer o tratamento de intoxicação de álcool e drogas, e ela não tem, ela não tem interesse de abandonar o vício, nem as ruas. Então, ela não procura a família, não procura a rede de saúde para poder tentar se livrar do vício, e ela tem a manutenção, né? Tem a alimentação. Então, esse é o maior problema, né? O financiamento do morador na rua que não busca o auxílio necessário que ele precisa. Lana Mara, você falou que a pessoa não é para dar esmola, o dinheiro para financiar esse morador de rua a se acomodar na rua mesmo, a não querer ir embora e mudar de vida. Mas no caso do lanche, da comida, ou mesmo do sapato, a roupa, para a pessoa que queira ajudar, eu vi situações que o próprio morador de rua pega esses objetos, ou mesmo a comida, e vende em troco de droga, de álcool, de bebida. Eu não sei se aqui em Andradas acontece isso, até nós comentávamos uns dias atrás, eu e o Sandro, mas São João da Boa Vista entrou com essa campanha, que é não a esmola, mas não também o alimento. Pode parecer algo assim espantoso para quem gosta de ajudar, mas acontece que lá a situação é que eles vendiam mesmo para conseguir ou trocava, dinheiro ou né, drogas. Carol? Ou trocavam. Né? Na verdade, com essa campanha Esmola não é caridade, não dê esmola, o foco principal é a gente
pelo menos afastar essas pessoas que são um número considerável, que praticam a mendicância profissional. Aquele que tem residência, que está em Caldas, que está lá em Varginha, que está no trevo de Eloy Mendes, que existe uma festa religiosa. Se a gente conseguir diminuir essa população, diminuir essa fala entre eles que Andradas é um povo caridoso, que Andradas recebe dinheiro, que Andradas é bom... E mudar a fama, inclusive, né? É um objetivo. Mas por que a gente, o município, né, as assistentes sociais, a rede não está focando a respeito do alimento? É uma análise muito subjetiva. E às vezes a gente está penalizando aquela pessoa que a gente realmente não sabe se ela vai comer ou se ela vai vender, não é verdade? A roupa, se ela vai vestir para abrigar do frio ou se ela vai vender. Então chega a ser uma análise subjetiva e o município quer ressocializar. A intenção do município é ressocializar, é inserir na sociedade, é inserir na rede, é buscar os vínculos. Então, os técnicos entenderam que chegar a falar de alimento e roupa é uma coisa muito subjetiva e o cidadão comum, e até eles técnicos, a gente não sabe mensurar quando isso ocorre. E às vezes ele quer comer mesmo. Mas acontece aqui em Andradas, né, Lanamara, de alguém trocar. É uma realidade. É uma realidade. Sim. Que eles fazem isso por causa do vício, né? Mas como a fala recorrente que os orientadores conversam, eles arrecadam recurso financeiro. Então, se eles pegam alimento ou roupa, em regra, é para consumo, é para uso, às vezes guardam, dá para um colega, ganhei blusa boa que eu ganhei, vou deixar que eu vou dar. Eles têm seus colegas, seus conhecidos entre si, né? Eu acho que até entre eles, porque esses dias um morador me parou e eu estava passando próximo à padaria e ele falou: você tem um dinheirinho aí? É pra mim almoçar. Olha, mas é para almoçar mesmo, viu? Eu não vou vender o que você me der, eu não vou trocar. Aí ele falou: pode me pagar um lanche que eu sento aqui perto de você e você vai ver eu comendo o alimento. E realmente, ele comeu o alimento ali. Então, acho que até entre eles têm um pouco de medo, às vezes, de... Então, assim, é uma análise muito subjetiva para o município fazer um pedido para a comunidade aí de não dar alimentos, nem vestes, nem... Até um ponto pode ir. Depois também vai da consciência da pessoa e não tem como se evitar todos os males, não é? Eu acho que alguns males é possível evitar como, por exemplo, não dando dinheiro. Agora, ir além, de repente, tem a questão... É outro passo. Tem a questão da religião também, eu acho que a pessoa... Da humanidade, né? Do coração, né? Tudo isso. Você tá vendo a pessoa ali, se depois ele quiser vender, problema dele, mas você deu de coração. Vai de cada um. Começando umas chuvas, então a temperatura cai, esfria, né? Então você vê... Aliás, esse é um problema, agora diz respeito a você esse problema, porque no último inverno bateram bastante, não é? No CREAS, por essa questão de não ter para onde levar os desabrigados durante aquelas noites que faziam 0 grau, 1 grau e etc. Como é que você analisa essa questão, Lana? O município de Andradas não tem a casa de passagem, né, que seria o albergue. É uma necessidade e é um problema não só de Andradas, muitos municípios da região, vizinhos, não tem também. É uma necessidade, o município, né, tem buscado formas de poder abrigar, acolher de algum jeito, enquanto não existe essa opção no município. Vocês sabem que tudo envolve custo, né? Tudo envolve uma demanda e o albergue, uma casa de passagem. É algo necessário, é algo preconizado pela assistência social, né? Pela rede. Mas a gente está batalhando e buscando para poder chegar ao ideal. Mas o ideal é difícil de ser alcançado. E não tem uma previsão para ter uma casa como essa? Hoje não. Mas o município, para os migrantes, ele oferece passagem, ele vai ao município mais próximo e assim ele chega ao seu destino. E para aquelas pessoas que estão em situação de rua, o CREAS entra em contato com a família, vai visitar, a assistente social vai ver se existe carência financeira também, cesta básica, às vezes acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, porque quando tem uma pessoa viciada,
com algum vício, álcool, drogas, na verdade toda a família fica doente, porque é uma disfunção, é um desequilíbrio, que toda a família precisa de um acompanhamento psicológico, os pais, os irmãos, né? Se for a esposa com filhos. Então a gente busca reaver esse vínculo para, na verdade, estar colocando ele na sociedade. É esse o objetivo. Às vezes naquela casa de passagem também fica acomodado, mas ela é necessária, não se discute. Ela é necessária, ela é almejada, né? Mas tudo tem limite, né? Basta ter regras, não é? Tendo regra, formatação de padrão, né? Porque se tiver, ele vai se acostumar também, vai saber que ele pode ficar pedindo o dia inteiro e depois ir lá passar a noite também, né? Os lugares que tem casa de passagem tem um grande fluxo de imigrantes, né? Em situação de rua, porque eles sabem que ali há acolhimento. Então, tudo tem os prós e os contras, mas independente de qualquer fala, a casa de passagem é necessária, é preconizada, e o município está buscando formas, né, de tentar atender isso aí. Ô Lanamara, você falou da família, não é? Esse trabalho que vocês fazem junto com as pessoas que estão nessa situação de rua. E com a família, como que a família pode ajudar a pessoa a mudar de vida? Na verdade, quando ele vai para a situação de rua e o município, os educadores sociais tentam entrar em contato, existe uma sensibilização, porque ele já sofreu, já vivenciou a rua. E aí, naquele momento, ele tem um desejo. A gente entra em contato com a família também tem o vínculo, mas aí eles falam assim, olha, ele podia estar aqui, porque regra geral são homens. Ele podia estar aqui, mas ele já fez isso, ele já fez aquilo. Já teve várias chances. Relata agressões, né? Quebra de objetos da casa. Alguns têm até medida protetiva. Eu fiz um boletim de ocorrência para ele não chegar perto da minha mãe ou para ele não chegar perto da mãe dele. Fiz um boletim de ocorrência para ele. Então eu tenho medida protetiva, ele não pode. Mas no fundo a família acolhe. Aí, se a rede está acompanhando sistematicamente, vamos colocar ele numa clínica de recuperação de álcool e drogas, vocês fazem a visita mensal, o que a família está precisando, como que é o sistema, como que é a saúde da família e o social da família, é acompanhado já pelo social, é uma família que já recebe cesta básica do município, não é uma família que tem alguém doente, com alguma doença crônica dentro de casa ou não, porque às vezes são famílias que às vezes tem pessoas deficientes, são famílias grandes, numerosas, com vários filhos, e a gente indica para os programas sociais, sua família, cabe a ela, você já é inscrito no Bolsa Família, as crianças estão na escola, as crianças precisam de acompanhamento psicológico, então assim, é a rede pública de saúde e assistência social, mas isso é um trabalho muito lento, muito devagar, às vezes o profissional fala algo que ele fica redio, que aquilo, né, que às vezes a gente fala... Machuca. A gente tem que ter postura, falar uma coisa... Não vou voltar mais, não. Me magoou. Por aí, você, eu ia, mas não gostei, sabe? Então, é um trabalho lento. Quando a gente lançou essa campanha, é para a comunidade nos ajudar no sentido dos migrantes, no sentido daquelas pessoas que praticam a mendicância profissional, porque a gente atende a todos. Se houver uma demanda menor, se houver menos pessoas da mendicância profissional, dos migrantes, a gente consegue acolher melhor, porque a gente acolhe a todos, a gente consegue acolher melhor, com mais foco, com mais dedicação às pessoas que são moradores de rua, de Andradas, né, que tem vínculo familiar aqui, não é que é andradense, o vínculo dele é que a família está aqui, então a gente consegue focar, e agora no fim de ano, essas festas natalinas sempre gera esse grande fluxo de pessoas que vêm em forma de situação de rua, mas não são, tem família, tem casa. Quantas pessoas mesmo estão? 69. 69. Desse número aí, aproximadamente 70 pessoas, para arredondar, 50 ou mais são moradoras de Andradas mesmo, a família daqui. Alguma coisa assim? Tem como você... Ou é meio a meio, 35 daqui, 35 de fora, você não tem essa... Desses 69... Eu vou falar aproximado, sim, que eu não fiz esse levantamento. Por percepção. Mas assim, de Andradas mesmo é uma média de 20,
a 30. Então a maioria... Olha, desses 69 também, o que acontece? Muitos são presos. Entram em conflito na rua, briga, agressão, aí fica preso, aí sai da situação de rua, sai da rede, né? Tá sob a custódia do Estado. Então são os que são presos. Muitos morrem, falecem. Né? Que situação de rua, às vezes, né? Então, é muito flutuante. É muito flutuante essa população. Sim, e eles mesmo, você citou aqueles que têm a opção. Eles optam por morar na rua. E se você, enquanto um trabalho social chega para essas pessoas, elas não querem nem te ouvir. Como que age em casos como este? Não é que elas não querem ouvir, elas participam sim, elas vão pro projeto, elas tomam banho, tomam café da manhã, fazem terapia, vão pra rede, procuram a saúde, se for o caso. Só que a gente fala, que a gente entra em contato com a sua família, de onde você tem pais, ou você tem esposa, ou você tem filhos. Aí eles falam, não, tô tranquilo. É isso mesmo, quero estar aqui, não precisa entrar em contato não, eu posso tomar banho, eu posso almoçar, né? Eu posso participar do projeto, vocês me ajudam a tirar documento, mas assim não fornece dados e não tem como a gente, né? É parte deles, não tem como a gente fala qual é o seu nome completo, né? De onde você é. Na verdade tem que construir, aí quando eles vão pro projeto, vão participando, vai conversando, tá lá sempre, vai criando vínculos, eles vão criando liberdade, confiança. Ao longo do tempo, eles até soltam uma fala ou outra. E existem casos aí de ex-moradores? Vocês já conseguiram tirar algumas pessoas? Sim, principalmente depois que eles fazem internação, com tratamento de álcool e drogas, porque 90% é álcool e drogas, né? E tem aqueles que não usam? Tem? Temos aqueles que não usam, que estão na rua por uma questão social. Esses que não usam, a maioria deles são de fora, de grandes cidades. Belo Horizonte, Campinas, que ele mostra a carteira de trabalho, vários registros, pedreiro, servente pedreiro, porteiro. E seria o que? Decepção amorosa, alguma coisa assim? O que eu vejo é social mesmo. Chegou num ponto que não conseguiu pagar aluguel mais, aí a esposa foi para casa da mãe, os filhos foram para a avó, e a pessoa, né, por ser homem, acaba ficando em situação de rua. Ele é mínimo, mas ele existe. Ele existe por problema social mesmo. Aluguel. Entendi. Bom, nós estamos conversando com a Lanamara Silva Fernandes, supervisora do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS. Lanamara, se alguém estiver ouvindo a entrevista, quiser de alguma forma entrar em contato, transmitir uma informação nova, não sei se vocês aceitam até denúncias, não sei se é essa a palavra, denúncia, mas assim, contar sobre alguém, como que essa pessoa deve agir? Olha, ela pode estar entrando em contato com o CREAS. Eu acho que a palavra correta seria uma informação. Olha, existe uma pessoa aqui debaixo da minha... Principalmente os lojistas, né? Porque na loja tem marquises, né? Tem a proteção, o abrigo da chuva, né? Existe um cidadão que está aqui de longa data. O endereço do CREAS é a Rua João Batista Salles, número 99, Jardim Nova Andradas. O telefone é o 3731-7523. A gente também tem e-mail, às vezes a pessoa não quer entrar em contato pessoalmente, né? Pode mandar um e-mail. O endereço é creas@andradas.mg.gov.br. E a Guarda Municipal apoia vocês nesse processo? A Guarda Municipal nos apoia muito. E porque às vezes vai assistente social e um educador. Às vezes eles estão debilitados fisicamente, a guarda ajuda a levantar, sabe? Eles têm em regra, às vezes eles ficam receosos com a guarda porque vê a guarda como polícia, né? Mas assim, por que a gente colocou a guarda? Porque a guarda é parceira e a gente precisa quebrar essa imagem, porque não é isso, né? Eles têm alguma restrição a respeito de policiamento, tudo. Mas às vezes precisa de força física, né? Às vezes precisa de força física para levantar. Às vezes eles estão muito alcoolizados, precisa para resgatar, para até mandar para o hospital, né? Estão
passando mal mesmo, não é só um bêbado, ele está entrando em convulsão Sim. por causa de muito álcool, muita droga. Então, nesse sentido, a guarda sempre nos apoia, ajuda, chama a ambulância, ajuda a levar pro hospital quando é caso médico, né? E às vezes ele quer participar do projeto, não consegue um banho, a gente pede o apoio da guarda, porque é mais um apoio, assim, uma necessidade de força física e de ter uma presença masculina também ali, que eles, né? Porque às vezes eles ficam muito arredios e falam, não, porque vai assistente social, né? Uma mulher. Tá bom. Então a guarda é parceira nesse sentido. Ana Mara, obrigado então pela sua participação aqui no Jornal da Cidade, tá bom? Eu agradeço a todos e então eu peço para a população, né? Conto com a população para não dar recurso financeiro. Não dê dinheiro. Não dê dinheiro. Para o povo entender, Ana Mara. Não dê dinheiro para a população de rua, para não estar financiando o vício deles e não dê dinheiro porque assim ela evita que aquela pessoa procure tanto a família quanto a rede municipal, a rede pública de saúde, o CAPS, a AD, porque senão ele vai permanecer na rua. E entre esses que estão na rua, tem aqueles que são por opção e aqueles que são doentes mesmo ou têm problemas sérios. E às vezes esses que têm conflito familiar devido ao vício, eles acabam voltando, ficam um mês em casa, uma semana na rua, então Tá bom. Ana, obrigado, viu? Muito obrigada. Jornal da Cidade.